a gente aqui, batendo na sua porta, pra você fazer o quê? Pra você, ó, ficar seguro, ficar tranquilo. Você já estudou, a gente confia no seu potencial, confia em tudo que você aprendeu. E aqui é pra você, ó, descansar, desestressar, pegar mais umas diquinhas básicas, assim, pra você não esquecer e ver que você não tá sozinho, não. Olha quem tá aqui com vocês. Todo mundo tá aqui na energia, na alegria. E tem, ó, muitas dicas bacanas. Olha o nosso time, olha o nosso time. Time lindo demais, que veio fazer parte desse nosso intensivão. E vocês já viram aqui que tem uma pessoa aqui na nossa plateia VIP que não tá com a farda do colégio. Por quê, minha gente? Ó, vocês bagunçaram demais. Vocês aqui também bagunçaram demais. Respeita agora que a gente vai botar ordem. Porque tá chegando, ó, reitor. Todo mundo faz assim, viu? O reitor da SES, ó, todo mundo comportado. Todo mundo, ó, tranquilo, assim, alinhado. Deixa eu ver se eu tô arrumada, minha gente, para receber o reitor. Tá tudo certo, né? Vamos receber Paulo Muniz, reitor da SES Unita. Bem-vindo, Paulo. Let me tell you. Agora, o senhor viu a gente bagunçando aqui, foi? Não tava tão confuso quanto eu esperava. Tava até tranquilo. Então vamos bagunçar? Solta a música! Fica em pé! Não tava bagunçando, agora a gente bagunça! Brincadeiras à parte, obrigada, meu time. Brincadeiras à parte, Paulo, que honra tê-lo aqui. Ter a SES junto conosco, confiando mais uma vez, né? Mais um ano em que nós estamos nessa parceria, falando sobre educação. Esse movimento, desse entretenimento que a gente traz aqui, nada mais é que é para dar um direcionamento, porque a gente acredita nos bons estudos, né, Paulo? Sem dúvida, a educação é a porta de entrada para todos os projetos, para todos os sonhos. E fazer um programa como esse, que prepara e ao mesmo tempo, numa linguagem bastante lúdica, bastante alegre, proporciona também o relaxamento necessário para esse grande passo que é a realização do Enem nos próximos dias. E agora, Paulo, eu quero pegar algumas dicas com você em relação a quem já fez o vestibular da SES e precisa se matricular. Também não pode perder essa data, né? Sim, foi uma grande festa. Domingo passado tivemos o nosso vestibular, quase 4.000 estudantes, mais de 20 cursos oferecidos. E ontem foi divulgado o resultado. Foi uma festa lindíssima, muita emoção, muita alegria, não só dos aprovados, mas também das suas famílias, dos seus convidados, de nós professores e daqueles que fazemos a gestão da SES Unita, porque nós sabemos quão importante é esse momento para todo mundo. E a SES Unita, há 65 anos, se dedica a construir o sonho de tantos destes jovens. Tem muitas novidades, né? Vocês lançaram aí um curso que eu já vi aqui nessa plateia que tem gente só esperando a hora, né? Fazer o Enem e mandar bem para poder ver se tem uma vaguinha lá na SES também, né? Curso do momento, né? O último curso que nós lançamos este ano foi o curso de medicina. O vestibular foi lindíssimo também, como disse antes. E o resultado foi divulgado ontem e foi uma festa que vocês não imaginam. A gente acredita que realmente, com mais esta oferta, a SES Unita está oferecendo à cidade, à região, aquilo que ela espera, que é uma formação qualificada, uma formação que, para além dos valores técnicos, também os valores humanísticos, os valores éticos, também estejam presentes nessa formação. E a gente vai conhecer também mais um curso da SES Unita. A gente falou de medicina, né? Mas tem também o curso Arquitetura e Urbanismo, que está, né, a todo vapor, onde há uma expectativa muito grande para muita gente esse ano também fazer parte e dizer que tem aí a sua formação na SES Unita no curso de Arquitetura e Urbanismo. Sim, foi um curso que nós também iniciamos esse ano de 2024 e já é um sucesso. Então a gente vai ver agora com muita atenção essa matéria, porque ela está lindíssima e aponta para aquilo que de mais bacana, daquilo que é inovador no curso de Arquitetura e Urbanismo que a gente oferece com muito carinho. Vamos conhecer. Inovação educacional e principalmente o incentivo à pesquisa e extensão universitária são destaques do Centro Universitário Tabosa de Almeida. A instituição oferece 21 cursos de graduação em nível superior, como o de Arquitetura e Urbanismo, que você vai conhecer agora.
Arquitetura e Urbanismo na SES Unita, ele foi planejado com a matriz curricular bastante inovadora, onde nós entendemos as demandas do presente para atender os desafios do futuro na atuação do arquiteto e urbanista. O arquiteto e urbanista é o profissional que alia a técnica à criatividade para planejar e produzir todos os espaços que são necessários para a vida do homem. A graduação dura 5 anos e as aulas são noturnas, oferecendo uma base sólida com diversas disciplinas e unindo a teoria e a prática. A gente vê muito conhecimento técnico dentro de sala, mas a gente também vai muito para fora dela, porque todo o conhecimento que a gente tem aqui com os professores, a gente também consegue desenvolver em visitas técnicas a outros escritórios, a gente consegue vivenciar a obra também, que é uma parte muito importante da arquitetura. Então está sendo muito completo assim, para minha graduação, para minha profissão, para minha carreira. Mas você pode estar se questionando, quero fazer arquitetura e urbanismo e não sei desenhar. Calma que para tudo tem uma solução. Desenho técnico ou artístico é uma habilidade. E assim como qualquer outra habilidade, ela pode ser desenvolvida. Então, o curso de arquitetura aqui a gente é dividido em 4, 5 ciclos, né? E o primeiro ciclo ele foca muito nessa parte de desenvolvimento, tanto da criatividade artística quanto da parte de representação técnica. E olha, a tecnologia também está presente nas aulas. Utilizamos a tecnologia no curso de arquitetura para trazer uma experiência mais imersiva e criativa para o estudante no desenvolvimento do processo de projeto, utilizando a realidade virtual, a realidade aumentada, a modelagem 3D, a impressão 3D, justamente para que durante o curso o aluno desenvolva essas habilidades, né, desenvolva esses conhecimentos e ele consiga levar para a prática profissional essa experiência mais rica e imersiva para os seus futuros clientes. Construir sonhos é um desejo da Victoria. Ela está no 2º período do curso e se sente realizada. Quando eu estava no meu 6º ano do Fundamental, eu tive uma aula sobre História da Arte e foi apresentado para mim a questão daquelas colunas gregas. E eu achei aquilo incrível, eu achei aquilo muito bonito. E naquele momento eu falei, eu quero isso para minha vida. E aí, sentiu um gostinho do que é cursar arquitetura e urbanismo na SES Unita? Mas para você que ainda está em dúvida, se liga nesse recado. É importante nesse momento em que a gente vai prestar vestibular e decidir uma profissão, que a gente busque a fundo aquilo que a gente se vê trabalhando no futuro e buscar ouvir profissionais atuantes na área. Que maravilha! Parabéns à SES Unita, parabéns, Paulo Muniz, por mais uma grande entrega para Caruaru e região. Muito obrigado. E terça-feira é a matrícula para quem foi aprovado e já soube do resultado ontem. Solta o som, DJ! Obrigada, Paulo! O homem da faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava. Menino, eu já sei por que vocês colocaram essa música. Eu já sei. Vocês imaginam o que vem por aí? Levanta a plaquinha. Quem acha que vem aí uma turma da pesada de ciências humanas? Ó, gente, falou aí um negócio, capitalismo, homem privado. Eu só lembro de um cara chamado Veridiano. Vem pra cá, professor! Saiu uma querida! Contar a história através de música com vocês. Contar muitas histórias. E aí, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Vem com a gente aqui fazer reflexão sobre história. Jailma, tem uma pergunta pra você. Ai, meu Deus, Você gostava de história? Eu amava história. Inclusive, era um sonho fazer faculdade de história, mas aí não dava pra fazer tanta faculdade assim, né, minha gente? Tinha que decidir. Pois é, história é reflexão, história é análise. E povo que não conhece bem sua história, tá fadado a repeti-la, dizia um especialista. Então vem com a gente, vamos fazer reflexão de história. Olha só, queria começar aqui com um tema hoje aqui da escravidão. Olha aí, história do Brasil. Você gosta de história do Brasil, Jailma? Adoro história do Brasil. Quem gosta de história do Brasil aí, levanta o braço. Quem prefere o Colônia? Brasil Colônia. Eita, eu vi umas caretas aqui, professor. Brasil Império. República.
Olha, Brasil República, e é a área que mais cai, né? A fase da história do Brasil que mais cai no Enem. Você fique atento, porque é preciso fazer uma grande reflexão sobre a história do Brasil. Eu trouxe hoje o tema da escravidão para a gente refletir. O tema da escravidão corta toda a história do Brasil. No Brasil Colônia, a gente tem aqui, ó, a estruturação, né? A formação do modelo de escravidão que vigoraria aqui por mais de 3 séculos. É importante a gente fazer essa reflexão. Então, aqui, a partir de 1538, segue bem a linha aqui comigo, começa a chegar os primeiros escravos. No século XVI ao XVIII, há um aumento do tráfico negreiro, exatamente para as áreas de açúcar e ouro. Lá por volta do século XIX, começa a crise da escravidão no Brasil. É importante você estar atento. Olha, por volta de 1831, o tráfico vira coisa ilegal, né? Vira uma coisa ilegal no Brasil. E em 1850, acontece a extinção do tráfico de escravos no Brasil. Mas a gente ainda demoraria mais quase 40 anos para a abolição da escravidão, que veio depois de um longo processo, de uma longa campanha, chamada campanha abolicionista. E eu queria convidar o professor Nilton para vir aqui discutir comigo alguns conceitos sobre escravidão. Olha só, minha gente, professor Nilton, a escravidão é um tema muito interessante e essa Constituição, esse documento da Carta Magna Brasileira, ele criminalizou a prática do racismo no Brasil. É verdade. Primeiro, uma boa tarde para quem está em casa, vocês aqui no estúdio. Que alegria, que boa vibe tarde, maravilhosa. Boa tarde, Jailma. Bom estar mais um ano com vocês. Pois é, Veridiana, é um tema caríssimo. O Joaquim Nabuco, como você bem coloca, deixou para nós, de imediato, um alerta. Ficou aqui o compromisso de a gente superar esse maldito legado deixado por esse período de escravidão, e não apenas aos negros, mas também aos indígenas, submeteram condições, né, atrocidades absurdas, que é a nossa tarefa, né? Como cidadão, a Constituição Cidadã, que tenta restabelecer, entre outras coisas, ou estabelecer condição de mínima igualdade entre os grupos étnicos. Hoje se fala em racismo estrutural. O que é isso, professor? Pois é, a estrutura social brasileira herda esse o legado, mais uma vez exposto, preconceitos absurdos que inibem a ascensão social de grupos vistos como subalternos e que raramente conseguem ocupar cargos de liderança, por exemplo. Isso, inclusive, dentro de estruturas de empresas. A gente pode falar também do racismo institucional, tanto dentro de instituições públicas como privadas, a quase impossibilidade de uma pessoa, por exemplo, afrodescendente, assumir posto de comando. A gente mantém isso, essa segregação é o racismo social e também institucional. Pois é, a gente tem um longo desafio, lutar por mais tolerância, por mais inclusão nesse Brasil, por mais cidadania. Que assim seja, meu caro. E isso é para você em casa, tá? Leitura, compreensão da realidade e intervenção. A nossa intervenção, fazer um país mais igualitário. Professor Nilton, deixou uma mensagem, professor. É isso aí. Então, a história é isso, é para a gente fazer essa reflexão e a gente combater as práticas de racismo, de preconceito. Não é verdade, Jailma? Verdade, professor. É tão bom quando a gente se aprofunda nos conceitos, nos conteúdos, para que a gente entenda a importância de tudo isso, como ela vai ser não só aplicada na prova, mas também como vai servir para a nossa vida, né, professor? Verdade, querida. Eu agradeço, professor Veridiano, professor Nilton. E vamos continuar a falar, vamos continuar a estudar essas ciências humanas. Preparados para mais um professor para vir aqui conversar com a gente? Quero convidar o professor Luciano com Sociologia. Bem-vindo, professor Luciano. Obrigado. É um prazer sempre estar aqui no seu programa. Você deixa a gente muito à vontade, é muito alto astral. Prazer reencontrar aqui meus alunos. Conhece algum? Conheço todo mundo, um abraço todo para vocês. Pessoal de casa também, um beijo. Fique atento aqui às nossas dicas, às nossas falas, que é importantíssimo para vocês se dar bem aí na prova que vem o Enem, né? Então, meus amigos aqui, meus companheiros, aí já antecederam algumas informações e a gente também vai trabalhar em sociologia, né? A prova de sociologia, ela é uma
uma prova conceitual, é uma prova que traz conceitos importantes para a gente entender, né, toda a relação social, as interações existentes ao longo da história, né, e principalmente a partir do século XIX, quando ela é fundada. E para isso a gente colocou aqui nesse slide exatamente aquilo que é fundamento, que é basilar para a gente começar a estudar a sociologia, que é a sociologia clássica, né? E aí os autores como Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, eles são recorrentes no Enem, sempre estão com alguns conceitos fundamentais, né, para você compreender a sociedade e responder as questões. Para vocês responder essas questões, elas são analíticas, elas são reflexivas, mas, como já foi dito aqui anteriormente, na aula de linguagem, o aluno que se dá bem na aula de sociologia é exatamente aquele que lê bastante, né? Aquele que viaja, aquele que gosta de assistir documentários, né? Filmes interessantes relacionados, né, a essas questões sociais, e aí sim ele vai responder com muita, né, precisão. E aí, né, quando a gente estudar Durkheim, não se esquecer, né, da teoria funcionalista, os fatos sociais, a coesão social, a consciência coletiva e, exatamente, a questão do darwinismo social, que tem a ver com a interpretação funcionalista da sociedade, né? E o conceito também de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. E vem o Marx, né, o socialismo científico, estudando a história do trabalho, os modos de produção, a luta de classe, a mais-valia e a questão da ideologia como o mascaramento do real. E o Max Weber, você vai fixar exatamente na teoria compreensiva, né, a ação social, o tipo ideal, a racionalização, o conceito de dominação também. A gente vai estudar sobre desigualdade, sobre cidadania, sobre movimentos sociais. São temas que são intimamente ligados, né? Então, as desigualdades sociais faz parte da composição da sociedade brasileira, desde o processo de colonização, como dizia o professor Veridiano, até os dias atuais. Inclusive, somos uma nação das mais desiguais que existe no mundo, né? Então, a estratificação, a mobilidade social, a desigualdade educacional, cultural e principalmente econômica e política. A cidadania, né, está inserida nesse contexto também, porque você vai ver que é pela cidadania que, de fato, vai haver a inclusão social, vai ter a justiça social, né, a participação das pessoas, os direitos, né, os direitos civis, políticos, os direitos humanos, os direitos sociais, né? E aí os movimentos sociais entram nessa perspectiva também, por quê? Porque é a partir dos movimentos sociais que a gente vai ver a participação efetiva, né, de grupos que vão pressionar o Estado, pressionar a sociedade civil para a conquista de direito. E a gente pode ver agora os movimentos sociais contemporâneos, esses que são agora da sociedade de massa, no final do século XX, começo do século XXI, que são aqueles ligados à questão das tecnologias, né, das redes sociais, da internet. Então, é fundamental a gente fazer a leitura deles, principalmente a partir de Manuel Castells e Maria da Glória Gon, né, uma brasileira. Ela escreve muito bem, né? Então, leia os textos, assista às entrevistas dela, que você vai entender como estão formuladas agora novas formas de participação social, novas arenas de atuação mais democrática, mais inclusiva. Obrigada, então, professor valeu, um Luciano. abraço, tchau, tchau. Valeu. Estão gostando? Cadê a plaquinha? Estão gostando? Eita, foi fraco. Estão gostando? É a nossa plateia massa aqui no nosso intensivão SJCC. Vamos chamar o próximo professor. Vocês estão bem localizados aqui? Vocês estão com alguma dúvida de geografia? Dá pra gente fazer uma revisãozinha? É sempre bom, né? Sempre bom mais um pouquinho. Sempre. Vamos embora, professor. Venha pra cá, professor. Vamos aprender sobre geografia, professor Hebe. Bem-vindo. Olha a música pra tu. Eu acho que interpretaram bem o meu gosto musical. Eu gostei bastante desse som. Agora eu não ouvi nada pro professor Nilton. Não foi? Não, mas vamos botar uma musiquinha pra Nilton daqui a pouco, por favor. Vamos botar um rock and roll aí pra Nilton, que eu sei que ele gosta bastante. Eu acho que pendeu pra um lado essa balança. Culpa de Vevé. Veridiano é um DJ, assim, como DJ é um ótimo professor de história. Vamos embora. Vamos embora. Eu quero cumprimentar todo mundo que está aqui, os feras do Diocesano, o pessoal que está em casa acompanhando, os meus colegas, dizer que é um prazer enorme estar aqui para trabalhar um pouquinho com vocês essa perspectiva da transição energética
energética para a gente conversar um pouquinho sobre alguns conceitos. Mas antes de ir direto para esse tema, eu queria fazer um recapitula, uma lembrança. Ciências humanas são ciências que cabem muito no campo da interpretação. Porém, existem conceitos, e os conceitos não cabem a gente tentar imaginar ou pensar o que é. Conceito é conceito, tem definição. Se tem definição, tem certo e tem errado. Depois da definição, aí a gente vai trabalhar a aplicação, e essa aplicação pode ser passível de interpretações ou não. Como, por exemplo, quando a gente vai trabalhar o conceito de transição energética. Primeiro, a gente tem que ter a noçãozinha do que é matriz energética. Eu vou também convidar o professor Newton para participar desse papo, para a gente conversar sobre matriz e transição energética. Quando a gente fala de matriz energética, a gente está falando de um método e uma base primária, não é? E o que seria, então, a transição energética? Ô, Evel, que ótima pergunta. Vocês que estão em casa nos acompanhem. A gente conhece pessoas inteligentes pelas perguntas que fazem. Parabéns, meu caro. Meu ídolo, meu ídolo. Olha só, transição energética é uma passagem. A gente vai pensar que esta não é a primeira transição energética a qual o mundo vivencia, experimenta. E agora o mundo vive essa pegada aí de uma transição que quer fugir da dependência do carbono. Ela promete uma descarbonização. E aí o caminho é muito vasto, né, professor? Por exemplo, a gente pode trabalhar com as chamadas energias limpas e renováveis, a energia eólica, a energia fotovoltaica, as bases que a gente vai ter a partir daqueles chamados ciclos de renovação dentro da escala humana. Porque quando a gente fala de energia renovável e não renovável, a diferença se dá na duração do ciclo de renovação dessa fonte. Então, a energia renovável é aquela cujo ciclo de renovação está dentro da escala de tempo do ser humano. O sol, por exemplo, que se renova diariamente, a água, o vento, diferentemente do petróleo, do carvão, como o professor Newton trouxe. Então, seria interessante a gente pensar também, Evel, no que diz respeito aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer, o nosso futuro comum. Perfeito, que foram lançados pela ONU. Dentre esses objetivos, um outro tema que se conecta e se comunica bastante com a energia, que é o processo de ocupação e transformação urbana, os processos de urbanização, com relação aos sistemas físicos, principalmente, nesse caso que a imagem está trazendo, os sistemas fluviais. A gente precisa lembrar que o rio, ele é um sistema físico, ele tem um comportamento e um funcionamento que obedecem às regras de entrada e de saída de matéria e energia, a energia, nesse caso, sendo a água. Quando a sociedade se expande e ocupa esses espaços de forma a criar estruturas determinadas e estruturas permanentes, vai inevitavelmente interferir na dinâmica desses sistemas. E aí, quais seriam as consequências, Newton? Pois é importante ressaltar as áreas de risco que isso representa, né? Esses riscos podem ser até de ordem natural, você pode ter um risco sísmico, na verdade, você pode ter um risco de um evento climático intenso, você tem um evento resultante da própria erosão natural, mas o que tem preocupado, né, a comunidade internacional é quando esses riscos são criados ou potencializados pela ação antrópica. Então, ocupar a margem de rios, inclusive há legislações que restringem a ocupação dessas áreas, ocupar áreas íngremes ou encostas, né? E isso para o Brasil tem sido muito caro, uma vez que no Brasil a gente tem uma topografia predominantemente planáltica, então não muito raro teremos os vales ocupados, né? Os assentamentos humanos no Brasil são em boa medida à margem de rios, assim como no mundo também, só que em ambiente planáltico, em ambiente no qual você tem a ação da gravidade, né, muito marcante diante de um país também que é marcado por índices pluviométricos muito elevados, não é verdade, Evel? Chuvoso, é um país tropical, que mescla esses sistemas físicos com os sistemas socioeconômicos que foram mencionados aqui, em termos de desigualdade e ocupação do espaço, né? Perfeito. E aí, como vocês puderam observar, a gente está trazendo aqui, né, dois temas, né, carregado de conceitos, né? A gente fala em categorias geográficas também, não apenas conceitos, né? Que são a questão da transição energética e a questão dos riscos que dizem respeito à expansão urbana, que o Brasil vem experimentando, notadamente a partir da década de 1950. Uma década, 2 décadas e meia depois, o Brasil já era urbano, o Brasil já tinha uma região metropolitana, ou várias regiões metropolitanas, com milhões de pessoas, e, claro, abrigando gente que vinha do campo e que se reproduzia em grande escala nesses centros. Perfeito.
Muito obrigada, professor Évio, professor Nilton. E ó, levanta a mão pra cima, ó. Menino, ele canta assim. Todo mundo! Ó, professor, só do lado de cá, viu, que vibrou com esse negócio aí. Porque vocês Rock and roll. ficaram só olhando assim pra tu, viu? Esses jovens só conhecem Esses coisa do século XXI pra cá. Que coisa boa. Jailma, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Deixa eu Mais dar uma um vez. abraço. Fiquem devendo. Uma honra ter vocês aqui. Vocês sabem, né? Sou fã de vocês. Obrigada, professor Évio. Obrigado. Professor Nilton. Fechar com chave de ouro agora. Vamos chamar a Bebé de novo? Essa fera. É a Fera Veridiano. Valeu, Évio. Valeu. Valeu, Chega meus pra queridos. cá, professor Veridiano. Vamos conversar agora sobre filosofia. Você Todo tem um mundo filósofo? aqui afiado, né? Você tem um filósofo preferido? Deixe-me ver agora. Vamos perguntar aos estudantes? Pensando. Tá pensando? Tem Platão, Sócrates, Aristóteles? Tem. Eu acho que Sócrates nunca é demais. Muito legal. Eu queria perguntar a vocês, estudantes, qual é o filósofo preferido de vocês? Quem que vocês gostam de estudar? Quem é que mexe com a cabeça de vocês? Descartes, muito interessante. Platão. Platão, olha aí. Mas Aristóteles. Aristóteles também, dois, isso é Aristóteles. importante, não é? Mais alguém? Nietzsche, eu gosto de Nietzsche. Olha, é ótimo, Nietzsche. gosto. Queria convidar o professor Obrigada. Nilton também aqui para vir me provocar também, né, sobre a filosofia antiga. Quero começar pela filosofia antiga. E aqui, professor Nilton, tem aqui os 3 grandes nomes da filosofia antiga que marcaram profundamente a história do pensamento ocidental. Pois é, que bela transição. Mais uma que a humanidade passou, né? Vamos pensar ali da mitologia para a filosofia. Exatamente. Imagina o pilar que a Grécia antiga nos guardou, né? Significa para nós hoje, né? Nos presenteou. Por exemplo, Sócrates, só sei que nada sei, não é, professor? Pois é, um grande legado. E o Platão, a razão. O dualismo platônico, né, cai bastante no Enem, não é? Ótimo. E a política em Aristóteles, não é? É muito importante. Acho que a filosofia deu uma guinada com esses 3 aí. Ela deixou de procurar a origem das coisas e ela passou a ser uma filosofia antropológica, que é importante, né, pensar, né, o conhecimento de si. Não é? Por isso que a grande frase de Sócrates é aquela: conhece-te a ti mesmo, né? É importante essa frase porque ele deu uma guinada na história da filosofia. Eu queria passar mais um slide aqui para o fera que está em casa também ficar atento à filosofia da Idade Média. Temos 2 Veridiano? escolas. Pois é, Veridiano, o que você me diz do Santo Agostinho, o Tomás de Aquino, né? Quais são os grandes legados deixados por esses 2 filósofos? Olha, minha gente, a gente tem que entender a patrística, os conceitos de Santo Agostinho, o conceito de iluminação divina, o conceito de livre-arbítrio, o conceito de predestinação. É importantíssimo você fazer essas reflexões. E no caso de Tomás de Aquino, acho que é importante você perceber ali, na tentativa dele provar racionalmente, não é, a existência de Deus, tem caído bastante no Enem, tá? Vamos para a filosofia moderna agora? Olha, eu queria destacar aqui a ideia da chegada do antropocentrismo, né? De um pensamento mais crítico, de um fim, né, da Idade Média e do fim do teocentrismo e as provocações que começam a fazer ali, por exemplo, o racionalismo de Descartes. É importante você perceber a ideia do inatismo, né? Muito importante você perceber a ideia do inatismo de Descartes e, sobretudo, os contrapontos à filosofia francesa, que é, né, o empirismo inglês. Os grandes empiristas ingleses, eu destacaria aqui David Hume, por exemplo, não é? Destacaria Locke, por exemplo, que começam a duvidar, né? Eles bifurcaram, digamos assim, o pensamento, né? A gente vem ao mundo com alguma coisa na cabeça, com ideias inatas, né, como defendia os inatistas e Descartes, ou a gente vem com uma tábula rasa, a gente não vem com nada na nossa mente, como defendia os empiristas. Mas vamos para a filosofia contemporânea? Filosofia contemporânea, Veridiano. Quais são os grandes, né, filósofos? Claro que beberam na fonte dos gregos, não deixaram de passar também, né, pelas fontes da Idade Média, nem da modernidade. Quem tem nessas
bebidas, né, nessas fontes, dado grande contribuição, pensemos, século XX, século XXI? Pois é, eu vou destacar aqui 2 nomes. Primeiro, o nome de Michel Foucault, né? Eu acho que o nome de Michel Foucault, ele dando sequência àquilo que Nietzsche tinha pensado, né? Aquilo que Nietzsche tinha feito, na grande crítica que Nietzsche tinha feito. Nietzsche é um grande cético, né? Ele fez uma grande crítica ao pensamento ocidental e, na verdade, Foucault, ele vai retomar essa crítica de Nietzsche e vai pensar conceitos muito importantes, como a linguagem, o poder, não é? O conhecimento de si. Então, acho que a teoria Foucaultiana sobre poder, os micropoderes do que ele nos fala é muito importante para a gente tentar entender esse mundo contemporâneo. Olha só, dizer que a equipe diocesana de Humanas, né, agradece muito a TV Jornal, agradece muito a você, Jailma, por essa condução maravilhosa. Olha aí, obrigado, querida. E a equipe de Ciências Humanas, o Colégio Diocesano está sempre à sua disposição. Oh, meu Deus, eu fico tão honrada. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, que esse programa só acontece que a gente tem esse timaço de professores. Veridiano, Milton, que bom contar com vocês mais um ano, levando muita alegria, muito rock and roll. Muito rock and roll, muito conhecimento. Muito conhecimento. Professores, ficam de pé. Paulo também, queridos estudantes. Esse programa foi incrível. Parabéns, palmas pra vocês. Arrasaram demais. E aí, você que tá em casa, aprendeu bastante? Assimilou muitos conhecimentos, muitas dicas importantes aqui no nosso intensivão. Mais uma edição que eu pude contar com essa plateia. Ó, a plateia rock and roll, graças aqui, ó, aos professores. Muito obrigada a todos vocês que vieram brilhar e abrilhantar aqui o nosso evento, Paulo Muniz, reitor da SES. A gente volta próximo sábado. Próximo sábado a gente faz mais uma revisão com os conteúdos que vão cair na prova do Enem. E agora fica com a nossa alegria, nossa energia. A TV Jornal Interior agradece o carinho da sua audiência. Até próximo sábado. Tchau, tchau.